Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre globalização. De antemão, quero apresentar para vocês dois caminhos da globalização. Uma, onde ela vai trazer a perspectiva das grandes navegações do século XVI. Só que a gente não vai trabalhar essa, gente. Nós iremos trabalhar com a perspectiva desse gênio da geografia chamado Milton Santos. É o Milton Santos que vai analisar o processo de globalização a partir da nova ordem mundial. Entendendo-se então que a partir da década de 1990, iremos entender um pouco sobre esse conceito. Esse conceito, gente, é o conceito de Milton Santos. Pessoal, falar em globalização é falar na interdependência. Ou um depende do outro. Para frente eu irei explicar mais um pouco. Aí vocês me perguntam, professor, o que é globalização? Globalização é o processo de interdependência entre as nações. Essa interdependência continua aonde? Vai gerar o quê? Gente, ela continua e gera novos fatores, como o da economia, o social, o cultural, o político e o ambiental. Bom, então vamos entender melhor. Sabendo-se que todo o processo de globalização é a interdependência entre as nações, e eu vou dar um exemplo sobre a economia. A China está passando por uma grave crise econômica. Será que essa grave crise econômica afetaria nosso país? Sim, com certeza. Por quê? O Brasil precisa exportar para a China. Como lá não está sendo valorizado o dinheiro, porque está sofrendo uma crise, sofre a população e sofre a gente aqui no país. Por quê? Não conseguimos importar e exportar e não receber produtos como eletrônica, e a gente não pode fazer aquela troca de produtos. Já a questão social é bem simples no Brasil. Na escola já é obrigatório as disciplinas estrangeiras no nosso componente curricular. Ou você pode se negar a estudar essas disciplinas. Claro que não, né? Porque senão ia ser reprovado. Então, por que há uma dependência social a nível mundial? Essa troca de quê? Essa troca de conhecimento, de culturas e de línguas. Vamos deixar a cultura por último. A política. Assim, uma interdependência na política, aí você tem que pensar numa questão muito fácil e bom. Atualmente existe a ONU, que vai regular as questões políticas mundiais. Dentro dela você tem uma área que cuida da saúde, da educação e a parte do comércio. Assim a ONU seria nossa interdependência. Tem também a questão ambiental, das questões climáticas a nível mundial, do aquecimento global e uma preocupação a nível mundial. Sim, visto que está ocorrendo na Amazônia, que gerou um debate mundial entre vários famosos, pessoas do Brasil e fora do Brasil. Bom, a questão cultural é bem diferente. Você está vendo essa tela aí no seu celular. Dá uma olhada na marca do seu celular. É uma marca brasileira? Será? Eu acho que não. São marcas e produtos que fazem parte do nosso cotidiano? Sim. Existe a impersonalização do espaço. Olha que loucura. Dá uma olhada nessa interdependência. Quem vai trazer esse olhar é o papai Milton Santos. Vai e mostra ao seu outro olhar. Vai mostrar a você um novo olhar da globalização. Ele vai trazer, como foi falado, em 1990, esse olhar diferente. Vale se lembrar
que em 1989 caiu o Muro de Berlim. Então, a partir daí que vai ter a nova ordem mundial. Quando eu estou falando em nova ordem mundial, eu estou falando nos avanços pelo mundo. E estou falando no avanço capitalista global. Pessoal, é interessante você entender também que com o capitalismo global, você vai ter o avanço da política dos sistemas da economia neoliberista, onde ela prevê os índices básicos. Posso distanciar o principal, o poder de Estado. Com isso, eu tenho uma redução do poder do Estado sobre aquele determinado país, pautada nas privatizações. Obviamente que as empresas vão dar saltos agora, não tão mais lentamente, mas saltos geográficos. Minha empresa, que eu vou colocar o nome aqui de Samsung, ela hoje tem a indústria espalhada no mundo todo, até no Brasil. São chamadas de transnacionais e multinacionais. Suas origens dessas empresas são sempre nos Estados Unidos, na Inglaterra, são sempre nesses países europeus e americanos. Sua fábrica agora são espalhadas por todo o mundo. Isso é o avanço da ideologia neoliberal. Não esqueça que o processo de globalização ele só vai ter avanço na tecnologia em dois setores muito importantes para que isso aconteça, que são o transporte e a comunicação. E também uma coisa bem simples, fez com que esse distanciamento entre países se tornasse muito pequeno. Claro, a distância continua a mesma, mas o modo hoje de se falar é diferente. Aí que cabe o avanço tecnológico. Exemplo, a distância Brasil e Argentina é a mesma do que o mundo é. Gente, a distância Brasil e Argentina é a mesma. O que muda? O que muda é a maneira que iremos percorrer esse caminho. E como percorrer esse caminho? Antigamente, lembra lá no começo do vídeo que eu falei sobre a globalização nas partes das navegações do século XVI? E hoje em dia a gente está no século XXI. Olha o avanço tecnológico que encurtou esse caminho. Se antigamente eles percorriam da América do Sul à Europa de navios, passaram a percorrer em muito pouco tempo em aviões. Esse é o avanço tecnológico. Com esses avanços tecnológicos, surgiu também várias consequências. Uma das principais são a xenofobia. São uma agressão aos diferentes, aos estrangeiros, e ódio mesmo a estrangeiros. Não podemos esquecer disso. A xenofobia não é só uma agressão aos diferentes e aos estrangeiros. É o ódio mesmo a estrangeiro. Um dos países que eu mais gosto de usar é a Rússia. Na Rússia, a maioria das pessoas são branca. E quando chega um negro ou uma pessoa de cor mais escura, e surge aquele preconceito. Não só na Rússia, a maioria dos países europeus, ele adota essa postura ainda, nesses tempos atuais. Sim, não podemos esquecer disso. Além disso, Milton Santos vai falar que é muito interessante fazer parte dessa nova globalização. Mas também a globalização tem um lado muito perverso, que é a inclusão digital. Então você acredita que tem gente passando fome enquanto você está assistindo esse vídeo?
ou escutando esse áudio, ou gente que ainda não sabe ler nem escrever, que tem muitos problemas ainda no nosso país com mortalidade infantil, é muito bom fazer parte desse mundo globalizado. Mas quem não faz parte desse mundo globalizado, totalmente excluído desse mundo digital. E a gente vê que esse mundo digital hoje em dia são pessoas anônimas que viram em YouTube e ficam reconhecidas no Brasil todo e no mundo. Aí a gente está vivendo essa crise hoje, essa pandemia, que as escolas adotaram as aulas online. E a gente vê a dificuldade dessas pessoas que não são incluídas nos meios digitais de acompanhar as aulas. Olha aí a diferença. A gente vê do avanço até hoje que ainda existe, mesmo com os avanços tecnológicos, com tudo isso, a gente ainda consegue ver essa desigualdade social. Espero ter ajudado vocês nesse breve resumo sobre globalização e boa atividade, gente.